Oi, pessoal. Mais um encontro nosso na disciplina Legislação Ambiental, né? Continuidade aí, eu vou falar um pouco sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Como eu tinha falado para vocês no início, apesar de ser uma lei anterior à Constituição Federal, eu falei primeiro da Constituição porque ela é mais importante, digamos assim, né? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei 6.938 de 1981, né? A gente vai chamar de PNMA. E ela fala justamente sobre essa política, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, tá? Então, no artigo 2º, a PNMA ela traz o objetivo, que o objetivo dessa política ela é preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, com vistas a garantir, né, no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, né, ela traz aí a questão do desenvolvimento socioeconômico associado com a proteção ambiental, que é justamente o conceito de desenvolvimento sustentável, né, de sustentabilidade, tá? E aí, se vocês pegarem a legislação direitinho, bota lá no Google, na internet, ela vai trazer vários conceitos, desde o conceito de meio ambiente ao conceito de poluição, de degradação, tá? Eu não trouxe para não ficar muito extenso, que são conceitos básicos, mas aí vocês podem dar uma pesquisada. Então, ela traz aí principais os objetivos, né, dessa política. Então, a gente tem compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental, é o primeiro objetivo, né? A sustentabilidade. Definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aí aos interesses de todas as esferas administrativas, né? União, estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Aqui a gente tem Distrito Federal, que é a parte, né? Não é um estado, não é uma cidade, tá? É um gócio, né? O Distrito Federal é um pedacinho que foi tirado do Goiás para se constituir a sede administrativa do país, né? Territórios, a gente tem o território de Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco, tá? E tem outros territórios que eu agora não vou saber de cabeça. Também é objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. E aí, para estabelecer esses critérios e padrões de qualidade ambiental, a gente tem aí o Conselho Nacional do Meio Ambiente como sendo, né, o principal legislador dessas normas e padrões, tá? Ambientais. Também é objetivo desenvolvimento de pesquisa e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional, difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgação de dados e informações ambientais, olha o princípio da publicidade aí, o princípio da informação, formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Também é objetivo preservar e restaurar recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente. Disponibilidade permanente quer dizer que é para ele existir hoje e continuar existindo no futuro. Princípio do desenvolvimento sustentável, aí dentro da legislação. Então, só para a gente reforçar, né? As leis, elas surgem baseadas nos princípios, né? Para operacionalizar a aplicação dos princípios do direito ambiental, tá certo? Também é objetivo impor ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, aqui a gente tem um instrumento que vai surgir mais à frente, tá? Esse artigo, esse inciso, ele traz essa questão aí de indenização dos danos, porque ele pressupõe não só que o poluidor, o predador, ele vai ter que recuperar um dano causado ao meio ambiente, como também indenizar o usuário daquele
ambiente, né? Que é aquela pessoa que faz uso dos recursos ambientais com fins econômicos, tá? E aí, uma das coisas mais importantes que a Política Nacional do Meio Ambiente traz é o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Esse sistema, né, ele é constituído por órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, assim como também fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Então, a gente tem representantes de todos os poderes, de todas as esferas administrativas, né, do governo, da nossa estrutura de governo, e também tem essas fundações, tá certo? E aí a gente tem, o poder executivo, né, que cabe ao poder executivo, controle das atividades potencialmente poluidoras, exigência do estudo de impacto ambiental e o licenciamento ambiental, e fiscalização das obras e empreendimentos que gerem impactos ambientais. Então, isso aqui é competência do Poder Executivo. Então, são diversos órgãos que compõem o SISNAMA que estão aqui dentro do Poder Executivo. Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes, né, as secretarias estaduais, todas elas estão aqui dentro, tá? O Poder Legislativo dentro do SISNAMA, ele cabe aí a ele elaborar as leis e os regulamentos ambientais, aprovar os orçamentos dos órgãos ambientais, né, como IBAMA, os órgãos ambientais estaduais, no caso de Pernambuco, CPRH, e exercer o controle dos atos administrativos do Executivo. Ele é quem fiscaliza, digamos assim, o Poder Executivo, tá? Ao Poder Judiciário cabe o quê? Julgar as ações de cunho ambiental, que normalmente as ações de cunho ambiental, se o meio ambiente é um bem comum, se ele não tem dono, né, ela é posta através de ação civil pública, tá? É o povo quem se manifesta a favor do meio ambiente. Ação popular pode ser um mandado de segurança ou um mandado de injunção. Também cabe ao Poder Judiciário exercer o controle de constitucionalidade das normas e rever esses atos administrativos emitidos aí pelo Executivo. E aí, o Ministério Público, né, tem uma participação aqui, de novo, como o meio ambiente é um bem público, né, então a atuação se dá a partir do Ministério Público. Né? Então, o Ministério Público, a instauração de inquérito civil, criminal, e ele é quem promove a ação civil pública. Então, digamos que houve aí, você identificou que tem uma empresa, uma indústria aqui no município que está jogando esgoto diretamente no rio. O que é que você faz? Você vai lá na polícia e presta uma queixa? Não necessariamente, né? Porque o meio ambiente, de novo, ele é um bem público. Então, você vai ao Ministério Público, faz uma denúncia, o Ministério Público ele averigua essa denúncia e, se constatando que realmente está havendo dano ao patrimônio ambiental, ele vai mover uma ação civil pública, tá? Então, é assim que se procede em relação às questões judiciais no meio ambiente. E o que a gente tem, né, posto dentro do SISNAMA, a estrutura do SISNAMA, a gente tem órgão superior, órgão consultivo e deliberativo, o órgão central, os órgãos executores, ou seja, aqueles que fazem, os órgãos seccionais e os órgãos locais. Dentro do órgão superior, a gente tem aí, né, o Conselho de Governo, que está lá juntinho do presidente, assessorando na formulação das políticas públicas para o meio ambiente. Órgão consultivo e deliberativo, ele é um órgão técnico, esse daqui é o mais legal, né? A galera que sabe de alguma coisa, tá? O órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA é justamente o CONAMA. Ele tem finalidade de assessorar, estudar e propor a esse conselho diretrizes para o meio ambiente. E ele delibera também sobre as normas e padrões compatíveis com o meio ambiente. Lembra que a gente falou lá, né? Nos objetivos da política, tá? O órgão central,
que é o Ministério do Meio Ambiente, né? A Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, que está lá dentro do Ministério do Meio Ambiente, tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional e essas diretrizes. Dentro dos órgãos executores, ou seja, aqueles que fazem efetivamente, a gente tem o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, tá? Quando a gente fala de recursos naturais não renováveis, minérios, a gente tem outros órgãos, a gente tem o CPRM e outros órgãos, tá certo? E o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Esses dois órgãos, né, executores, eles executam a política nacional do meio ambiente. Então, os instrumentos, a aplicação dos instrumentos, né, é realizada pelo IBAMA e pelo ICMBio, e eles são responsáveis também, né, o IBAMA é responsável também pela fiscalização, né, ambiental e pelo licenciamento ambiental a nível federal, tá? Os órgãos seccionais são aqueles órgãos ou entidades estaduais, né, que respondem pela execução de programas, projetos e controle e fiscalização de atividades que degradam o meio ambiente. Então, dentro dos órgãos seccionais, se é órgão do Estado, a gente vai ter as secretarias estaduais de meio ambiente, tá? A gente vai ter as agências estaduais de meio ambiente, que no caso de Pernambuco é a CPRH, Agência Estadual de Meio Ambiente. Vai ter os conselhos, né? CODEMAS, CONSEMAS, Conselhos de Meio Ambiente, a nível de Estado, tá certo? E a nível de Estado, a gente vai ter também a Polícia Ambiental, que é o órgão policial, né, Polícia Militar, ela é vinculada ao governo do Estado, tá? E dentro da Polícia Militar, a gente tem, pelo menos a maioria dos estados tem, batalhões, né, não sei como é que chama, específicos da área ambiental, tá? Aqui em Pernambuco é o CIPOMA, né, que é a Companhia de Infantaria de Polícia do Meio Ambiente, tá certo? Então, isso a nível de Estado. E os órgãos locais são os municípios, então são as secretarias municipais de meio ambiente, se houver uma agência de meio ambiente municipal, tá? E os conselhos municipais de meio ambiente, tá certo? Então, esses órgãos municipais, eles são responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades que causam alterações no meio ambiente dentro da sua jurisdição. Então, por exemplo, vou usar o exemplo da usina nuclear, em Itacuruba. É o governo do estado que vai fiscalizar? Não, né? É a prefeitura de Itacuruba que vai fiscalizar? Piorou, né? Quem é responsável, se é energia nuclear, tudo é governo federal. Então, quem fiscaliza está aqui, ó, IBAMA, tá? Agora, construção de uma casa, né? Uma construção de uma casa. Quem é que fiscaliza? Precisa vir o governo do estado fiscalizar a construção de uma casa? Não, então aí já é jurisdição do município, tá? Então, é importante que a gente entenda essa questão aí das jurisdições. O que cabe ao município, ao estado e o que cabe ao governo federal, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar de algumas atividades aí específicas. Beleza? Dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente tem ainda os instrumentos, né? Ou seja, como operacionalizar essa política. Que eu não vou falar agora sobre os instrumentos, a gente vai deixar para a próxima aula, que é para não ficar uma aula muito extensa. Então, resumindo, hoje a gente teve aí, né, a Constituição Federal e a Política Nacional do Meio Ambiente. Quando a gente estiver olhando para esses dois instrumentos legais, a gente sempre lembrar, né, que dos princípios do direito ambiental, onde é que eles estão passando ali dentro daquele texto, né? Que é justamente o que motiva o surgimento dessas leis, tá certo? E qualquer dúvida, vocês já sabem, lá no Classroom vai estar o exercício, né? E vocês tentem resolver o exercício. Questões que não tiver completamente no texto, pode pesquisar, né? Lá pesquisa no Google, tira dúvida comigo ou no chat, tá? E até a próxima semana.